Só a primeira parte. Muito bem. Muito bom dia, Boker Tov para todo mundo. Bom dia para quem está remotamente com a gente, sempre conectado. Bom dia para essa mesa lotada, apertadinha, hoje mais justinha aqui, que vai ser um bom desafio para o Richard poder botar todo mundo no ar. Nós passamos aí uma semana muito legal. Na segunda-feira tivemos um evento muito legal de Tisha B'Av, ainda estamos aí envolvidos. Nunca é alegre e divertido, mas foi um belo evento, com a exibição de um filme muito bacana, com a contribuição, já disse, do Ricardo, quando ele fez uma abertura que foi ótima, até para contextualizar tudo e ajudar na melhor compreensão do filme. Enfim, seguimos aí nas atividades da área. Hoje, no nosso estudo do Minyan de Vait Hanan, nós vamos ouvir um pouco o Ariel. Aliás, queria dar as boas-vindas à Cláudia, que veio de Brasília especialmente. Especialmente não, está por aqui, está sempre aqui com a gente, ótimo, presencialmente. Veio especialmente, mas presencialmente, ex-presencialmente. Ótimo, bem-vindos também. Ótimo, ótimo. Não, eu não sabia que era de Belo Horizonte, pensei que fosse do Rio. Que bom, sejam bem-vindas mais uma vez. Então, hoje, o estúdio Vait Hanan com o Ariel Berger. Acho que dispensa muitas apresentações, um tremendo ativista comunitário, passando por várias áreas, várias instituições. Vou passar essa parte, tá, Ariel? Vamos seguir em Vait Hanan, que Vait Hanan é uma paraxá, no meu ponto de vista, uma paraxá enorme, com muitos pontos de interesse, muitos desafios. E eu, antes de passar a palavra para o Ariel, eu tenho como eu venho sempre aprendendo, né? Eu digo aqui que eu estou sempre aprendendo a cada ano e a cada vez, dessa vez entendendo Devarim como uma mudança de posicionamento na pessoa que fala, né? Como Moisés agora está contando história. E eu achei muito interessante, porque a gente passa o tempo todo vendo o povo falando com Moshe, Moshe falando com Deus. Deus fala com Moshe e ordena para o povo. E agora ele está contando história. Então, ele mesmo está contando, ele começa abrindo, contando essa história. Eu supliquei, ele está contando, poxa, eu supliquei que eu queria entrar na terra e Deus foi lá e disse não. Então, essa mudança de posicionamento do contador da história é que me encanta agora, nesse momento, em Devarim. Então, vou passar aí. Deus não apenas disse não, como deu esporro no Isso, basta, não é não. Então, agora vamos seguir aqui, porque eu acho que depois a gente vai ter muita coisa para ouvir, para aprender, a partir do Ariel e depois com a contribuição de todo mundo. Bom dia. Bom dia a todos. Eu tenho um desafio extra, né? Porque eu tenho o Ricardo, o Raul e o Germano aqui à minha direita. Meu avô Boris falava que quando tem muito raham falando presente, a gente tem que ficar quieto, mas eu não vou ficar, eu tenho que falar. Estou escalado. Agradeço a celebração do meu aniversário, que foi ontem, tá? Mas como eu sou leonino, a gente estende o mês todo, né? Os leoninos têm um mês inteiro para comemorar e falar. Como o André falou, é uma paraxá extremamente extensa, extremamente rica, e eu diria que ela é extremamente apaixonante. Eu acho que quem quiser dedicar 10, 15 minutos do seu tempo e ler a paraxá toda, vai ver assim coisas absolutamente incríveis nessa paraxá. Eu escrevi um monte de coisa, mas eu gosto de falar de improviso. Tem um trecho que Deus fala que nada deve ser acrescentado e nada deve ser diminuído das palavras que ele transmite ao povo. É interessante, porque isso aí cortaria toda a atividade dos rabinos, que ficam acrescentando e ficam diminuindo, incluindo e reinterpretando o que vem
a ser a palavra divina. Então, basicamente, os pontos da Paraxá, o primeiro ponto é Moisés e a terra prometida, a parte que ele pede, implora a Deus para que ele entre, a parte que Moisés relembra o Sinai, porque é um detalhe importante. Esse povo que está presente nessa despedida de Moisés não é o povo que estava no Sinai. Lembra? Teve 40 anos para aquele povo todo morrer, nascer outras pessoas. Então, como a tecnologia na época era muito restrita, né, Raul? Não tinha nada, YouTube, essas coisas, então tinha que ter alguém que esteve presente naquele momento, e Moisés teve um papel assim preponderante naquele momento, e ele vai e conta como que aconteceu, deixou de acontecer. Um outro ponto extremamente importante é o Shema, que aparece nessa Paraxá, exatamente, Shema Israel Adonai, quer dizer, a importância de amar a Deus de todo o coração, alma e força. É interessante que inicia pelo coração. A coisa do coração é um starter, é uma parte muito importante da nossa religião. Ou seja, é uma devoção por inteiro, não é uma devoção apenas mental. Outra parte extremamente importante é a educação mitzvot, ou seja, a obrigação que nós, como pais, avós, temos de transmitir as leis, os preceitos, as histórias do nosso povo às gerações que surgem, é extremamente importante, e a importância da obediência se o povo se afastar da palavra de Deus. Uma coisa que um aspecto extremamente importante da Paraxá, que deu margem a trocentos textos, é a negação repetida a Moisés de entrar na terra prometida. Algumas interpretações que eu acho interessante nesse caso, que é a liderança imperfeita. A liderança ela nunca é perfeita, ela nunca é total. Então, existe esse aspecto que a gente tem que ver, ou seja, não existe o seguir cegamente ao líder, não existe a possibilidade que você deve se abstrair do seu espírito crítico, da sua análise do que ocorre e se entregar por completo a uma liderança. O outro aspecto é a humildade. A humildade como uma virtude importante, ou seja, reconhecer que a gente está permanentemente aprendendo, reconhecer que nós temos uma necessidade de... Ou seja, quando a gente veste a humildade, a gente se aproxima do outro, a gente fica lado a lado, ou seja, não existe nem abaixo nem acima. É uma coisa que gera um entendimento bem bacana. O papel do destino é uma coisa importante, ou seja, Moisés estava destinado a não entrar na terra de Israel, e o destino é uma coisa que, apesar do livre-arbítrio, ele existe. Então, a negação da entrada de Moisés, ele dá margem a uma profunda reflexão sobre a natureza humana e, principalmente, a relação do homem com Deus e o significado da vida. Uma coisa importante também é o pacto, é o covenant, que é o pacto que se estabelece entre Deus, a palavra de Deus e o povo de Israel nesse momento. O outro aspecto é a bênção e a maldição, ou seja, você será abençoado se seguir minhas palavras e você será amaldiçoado. Obrigado. Só que o time aqui funciona. Amaldiçoado se não seguir as palavras. Tem um aspecto que eu puxei diferente do que eu tinha pesquisado e lido, que é a questão da mentira. Tá? Eu estava lendo outro dia um livro do Sam Harris,
que é lying, quer dizer, mentir. Qual é a importância da mentira? Qual é o sentido da mentira? Eu vejo que em todo esse apresentar de fatos, de obrigações, de atitudes e missões que é transmitido ao povo por Deus e por Moisés nesse momento, a mentira ela está presente. Por quê? Como que você sabe que uma pessoa está quebrando o pacto divino? Como que a gente sabe que uma pessoa não está seguindo aquelas determinações? É uma coisa íntima, é uma coisa divina, ou seja, a gente vai transmitir a responsabilidade de identificar se existe uma mentira ou não. A presença divina, isso não tem muito sentido. Eu acho que tem uma música até que diz que a pior mentira é a mentira que a gente fala para nós mesmos. Então, mentir. Não, eu não estou fazendo bem eu não estou cobiçando bem o negócio do outro, mas assim é necessário. Isso é uma mentira, isso é uma quebra de entendimento do que como que a gente tem que ser, deve ser justo, que a gente deve ser correto com os nossos semelhantes. Então, toda a questão da mentira, ela está presente no sentido que fé em Deus, ou fé no nosso modo de encarar Deus, ou em qualquer outra religião, pena que a Ana saiu, ela foi agora para um diálogo interreligioso. O que ela pressupõe? Ela pressupõe confiança, que é uma palavra extremamente importante, e ela pressupõe sinceridade. A sinceridade, ela exclui a mentira. A sinceridade pode ser correto ou não correto, mas ela existe. Ou seja, ninguém é perfeito, a gente erra constantemente, diuturnamente, de uma forma até muitas vezes obsessiva. Mas se você é sincero, se você transmite para você e para os teus o que é o significado daquela atitude que não é muito bacana, é uma atitude que ela sai um pouquinho do que é o correto, de repente ela não vai minar a confiança e a autenticidade que você possa vir a ter em Deus e na fé judaica. Então, a Paraxá, no meu modo de ver, ela enfatiza, ela estressa a importância da verdade e da integridade. Ela convida a gente a uma vida baseada na honestidade e na transparência, em consonância com os princípios divinos. Eu acho que essa é uma mensagem muito forte e é uma mensagem que, óbvio, nós não somos capazes de estar 100% praticando, mas é uma mensagem que fala ser íntegro, confiar, ser sincero, ser aberto, ser propositivo, ser positivo, ver o copo meio cheio, não o copo meio vazio, são atitudes bacanas, são atitudes que ajudam a nós mesmos e ajudam aos que estão à nossa volta. Então, apesar da Paraxá não fazer uma menção explícita à mentira, ela estabelece um contexto claro sobre a importância da verdade, da honestidade e da integridade. A leitura atenta do texto revela profunda incompatibilidade entre a mentira e os valores judaicos, que se fundamentam na aliança com Deus, na justiça e na construção de uma sociedade justa e equitativa. Só isso, o adiantado da hora. O pessoal todo aí. Legal. Maravilha, muito obrigado por essa abertura, essa condução. Eu queria, antes de passar aqui para as pessoas, o pessoal que está conectado, fique super à vontade aí também para levantar a mãozinha. O pessoal que está aqui também para contribuir com essa Paraxá, porque, na verdade,
por alguns pontos abordados pelo Ariel, mas a gente tem várias outras formas de observar, né, Va'et Hanan. Agora, com relação ao que você estava falando sobre a mentira, na verdade, no final você acabou falando que não há nada na Parashá explícito sobre a mentira. Muito pelo contrário, tem muita coisa explícita sobre a verdade e com muita repetição. O que me impressionou nessa Parashá, a quantidade de vezes que se repete. Vocês têm que obedecer, vocês têm que fazer assim, você tem que ter assim, isso, tem que ter assado, tem que guardar o Shabat, enfim, não é uma vez só que ele fala, ela é enorme e com todas essas repetições, e eu fico me perguntando, talvez, por que tantas repetições. Quer dizer, quando a gente, às vezes, brinca, fala assim, se você fala uma mentira tantas vezes, ela acaba virando verdade, o que acontece quando você fala uma verdade tantas vezes? Essa é a minha pergunta. Tá funcionando? Tá funcionando por enquanto. E a melhor forma de você transmitir um conhecimento é ensinando a outro. Então, quando existe a colocação que você tem que transmitir todas essas mensagens, todos os ensinamentos para teus filhos e netos, você está consolidando na própria pessoa aquele entendimento e aquele conhecimento. Então, praticar o ensino, praticar não ser um pregador, não fazer proselitismo e subir na pedra, nada disso. É em casa mesmo, conversar, e hoje em dia a coisa mais clara é que a educação é por exemplo. Né? Não adianta os pais falarem numa direção e se comportarem na outra. Então, as crianças são cada vez mais... Eu não acho que já era na nossa época também. Na época de Moisés. Tá, então, deixa eu falar. Vamos passar aqui para o Raul e vou lembrar para a gente tentar... vai começar. Ótimo. Não, eu vi Germano aqui, enquanto o Ariel falava, o Germano já estava ali buscando uma das informações que ele vai trazer para a gente, mas vamos com o Raul e vamos tentar aqui respeitar o microfone para o pessoal que está remoto poder agarrar bem as nossas informações. Essa coisa da educação pelo exemplo, né? Ela é universal e eterna, né? Você falar e você não fazer é a mentira, né? Na verdade, aquilo que você falou. E a questão da mentira, eu acho que tem uma situação de que o que é a mentira? É você enganar propositadamente, né? Você falar o que não é, que você sabe que não é, e não que você se enganou, que você tem uma informação errada e passa ela adiante. Isso não é mentira. A mentira é você propositadamente falar alguma coisa para ter algum resultado e tal, específico, por exemplo, como falar que o Biden teve um ataque súbito de demência estável. Quer dizer, ele rapidamente, em um dia, ficou de tudo bem, ficou demente e agora está estável. É uma coisa interessante. Todo mundo sabe que é uma mentira, eles continuam falando e eu continuo escutando, porque a gente gosta de mentira. A gente gosta. Quando a mentira nos favorece, a gente gosta dela, isso é uma atitude normal do ser humano. Só queria falar uma coisa para você, sobre a questão quando você fala do coração, né? No contexto bíblico, coração é a metáfora da mente e não do sentimento. Para nós, hoje, o coração é um sentimento, né? Você ama com o coração e odeia com o coração também. Mas no contexto bíblico é a mente. Então, quando ele fala que você vai amar teu Deus com todo o teu coração, está falando com toda a tua racionalidade também. E é mais ou menos o que você falou. E aí eu quero só puxar uma coisa que a gente hoje à noite vai ter uma aula hoje, que tem a Fernanda a Germana não está, não sei quem mais está daqui. Oi, tem mais alguém, né? A aula da Academia Judaica, aonde vai ter um trecho lá, por que ser judeu, não sei o quê, aonde um francês, faz essa formulação. Eu quero ser judeu, eu sou judeu porque a minha fé não exige que eu... Agora, a palavra não é bem embotar, a palavra é que eu despreze ou que eu falsifique a minha razão, né? O judaísmo, ele fala isso. A minha fé não exige que eu falsifique a minha razão. Eu não preciso acreditar em coisas antinaturais para ser judeu. O que é interessante para Burro nessa questão de, como você falou, de com toda a integridade, toda a sua mente, inclusive com a tua razão. Você tem que conseguir encaixar isso na tua razão, senão isso aqui vai embora e tal. Basicamente isso. Bom,
Primeiro, agradecer, Ariel, muito obrigado. E o que eu vou colocar simplesmente é uma complementação do que você falou. Um dado interessante que existe quando Deus suplica, quando Moisés suplica para entrar na Terra Prometida, eu vou ler um trecho que eu achei interessante, o que foi esse pedido. Moisés coloca duas súplicas, não uma só, diante do Senhor, no final de sua vida, sobre a liderança do povo judeu na terra de Israel. A pessoa está bem aqui, na qual ele pede que seja permitido atravessar e ver a boa terra além do rio Jordão. E, presumivelmente, continuar a liderar os israelitas. Isso, evidentemente, não está escrito, estou só colocando uma avaliação. Esse pedido para liderar, embora não seja feito diretamente, está implícito na resposta de Deus. Dê a Josué suas instruções e o impregne de força e coragem, pois ele atravessará à frente deste povo e repartirá entre eles a terra que você apenas pode ver. Está em Deuteronômio 3:28. O segundo pedido veio mais cedo, na porção bíblica de Pinhas, e não é de todo declarado por Moisés diretamente. É meramente inferido pelos sábios do Midrash, uma vez que os pedidos de Deus, de Moisés, para nomear o seu sucessor, logo após a Bíblia, nos informa que as filhos de Selafat podem herdar do seu pai. É então que Moisés pede: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne indica um líder sobre a assembleia de testemunhas. Ouça as palavras do Midrash. O que levou Moisés a solicitar sua substituição após a herança das filhas? Uma vez que essas filhas herdaram seu pai, Moisés declarou: esse é o momento certo para eu reivindicar minha necessidade. Afinal, se essas mulheres podem herdar, meus filhos certamente herdarão minha glória. O santo bendito seja ele, disse a ele: o guardião da figueira comerá do seu fruto. Seus filhos sentaram-se à toa e não estavam ocupados no estudo da Torá. Josué, por outro lado, serviu-te bem e estendeu-lhe muita honra. Ele chegava ao seu tribunal no início da manhã e saía à tarde da noite. Nomeie Josué, o filho de Num, como seu sucessor, para cumprir o versículo: o guardião da figueira comerá dos seus frutos. Interessante essa colocação de não foi só o pedido para entrar na Terra Prometida. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Agora, quando você coloca que não pode retirar nem colocar nada, então eu vou simplesmente acrescentar. Não acrescentar e nem retirar. O progresso da lei judaica, no ano 200 da Era Comum, foi a Mishnah. Após 3 séculos, o Talmud da Babilônia e de Jerusalém. No século XII, Maimônides. No século XVI, o Shulchan Aruch, de Yosef Karo. No século XVIII, surgiu o Iluminismo, impondo alterações até o século XX, que nos Estados Unidos eles tiraram muitas coisas das 613 mitzvot. Então, não é que não tire nem põe, eu acho que é uma imposição nossa ler e entender e compreender qual é o melhor caminho a seguir. Mas você não tira nem põe da Torá, mas você pode tirar e colocar do judaísmo. A Torá é a mesma, a gente continua lendo esse mesmo livro, tá certo? Mas a gente se deu o direito, por questão de sobrevivência, de reinterpretar uma série de coisas, jogar fora uma série de coisas. A lei do filho que tem que ser morto, não obedecer os pais e tal. A gente jogou isso no lixo com uma vontade muito grande e tal. Então, mas a Torá continua, a gente não apagou, não editou isso da Torá. A gente não vai, isso aqui não, joga fora. A gente continua com a mesma Constituição e registra a evolução. Então,
Eu acho que essa coisa continua sendo mantida. O Fernando quer saber qual é o versículo que está esse dia. É. Que não mude nada. Não, é só para ajudar ela aqui. Mas eu tenho... Quem vai falar? Espera, então vamos passar aqui a palavra. Enquanto a gente acha aqui, vamos passar a palavra aqui para a Fernanda. Oi, gente. Então, sobre essa questão de não acrescentar nem tirar, durante nesse trecho também, na Paraxá, está dizendo que, no 6,18, faça o que é certo e bom aos olhos do Eterno, para que lhe possa suceder o bem e para que você possa ser capaz de se apossar da boa terra que o Eterno, seu Deus, prometeu em juramento a seus pais. Assim, os textos normalmente não têm palavras redundantes, né? Então, assim, fazer o que é certo e o que é bom, né, aos olhos de Deus, está para além do que está escrito aqui, né? Afinal de contas, a Torá trata de uma forma genérica das situações, né? E quando você pensa nas situações de forma específica, você tem que ir para além daquilo que está escrito, né? Não é possível que tudo que vai acontecer no mundo e com as pessoas esteja previsto já aqui. Então, acho que a ideia é que tenha uma forma principiológica de como lidar com as situações, mas, no caso concreto, a gente formula regras que estão para além do que está na Torá. E aí, sobre esse trecho, tem um comentário aqui que está dizendo, que está sendo atribuído ao Rashi, que a gente deve ir além do que está escrito aqui na Torá. Então, acho que não é acrescentar, mas é interpretar além, né? O espírito da lei, né? Digamos assim. Eu acho que ele... Peraí. Não, você vai falar. Depois o Ricardo fala. Eu achei que você ia ler. Ah, ok. Agora, aqui não tem um númerozinho no meu aplicativo, mas é a terceira ou quarta frase. Tá. Eu acho que isso que a Fernanda falou, desse ir além, tem muito a ver com o que a gente faz aqui toda quinta-feira, né? Ir além é o que né, que começou aqui com o Germano muito tempo atrás. A gente está sempre tentando ir além, está sempre tentando, com as palavras do passado e a vida do presente, está pensando, olhando aqui sempre para frente, tá? Vou passar a palavra aqui para a Cláudia. Eu também queria falar um negocinho depois, mas não, eu estou aqui só facilitando. Enquanto tiver gente para acelerar, eu vou ficar aqui facilitando. Bom dia, bom poder falar ao vivo. Muito legal o que a Fernanda falou, e eu acho que essa coisa da lei, né, do ir além, como o Ariel falou, tem os valores, né? Não dá para ir além sem os valores que a gente vai realizando através dos rituais. Então, a gente vai tornando verdade os valores para conseguir compreender, não atualizar-se no tempo, né? Então, a tradição, acho que judaica é a inovação. Então, a gente inova, é uma tradição a gente fazer esse estudo para compreender para além dos tempos, mas está sempre, mas sem dúvida nenhuma, com os valores muito bem solidificados, para a gente ir além, mas na direção certa. Eu vou aproveitar uma provocação minha, né? Na verdade, ouvindo o que o Germano trouxe, eu sempre que eu tenho essa questão de Moisés não ter entrado na Terra Prometida, para mim, eu interpreto como, aproveitando até o que ele leu, né, do que Hashem respondeu para Moisés, eu interpreto como uma lição de liderança, mas não que ele seja o líder, mas que ele saiba passar liderança. E que nem sempre é sobre sermos nós os eternos, mas a liderança também tem esse legado, né, de você. Então, eu não vejo como uma maldição ele não ter entrado, eu vejo, às vezes, como um ensinamento de que as coisas têm que ser passadas. E nem sempre a gente quer, às vezes, em alguma coisa, significa que aquilo é para a gente. Então, eu sempre que leio essa parte da Paraxá, tanto do Deuteronômio, do Devarim, enfim, eu sempre penso que ele foi, na verdade, ele fez o papel de transição, né? Não necessariamente de chegada e de estar lá. Ouvindo o que o Germano trouxe, me reforça essa minha interpretação, de que ele responde falando da importância de passar o legado, passar a liderança para outro, né? Sem acusá-lo de alguma coisa, mas sim
Então, só queria trazer essa provocação, que é uma coisa que eu tenho para mim, e queria compartilhar com vocês. Olha só, uma interpretação moderna é assim, uma startup. Moisés fez uma startup que é o povo judeu. É uma startup. Toda startup, qual é o processo de uma startup? Chega um dado momento que quem criou a startup, não, ele sai e contrata e se contrata um outro chefe executivo para continuar tocando. Por quê? É um ensinamento que talvez tenha sido alguém que leu a Torá que resolveu aplicar na primeira startup isso. Porque quem começa, muitas vezes, tem uma personalidade, tem características que vai prejudicar o desenvolvimento daquele processo. Então, sabe, tira... Deus era um coach, Deus é um coach que chegou e disse, não, até aqui foi bom, agora vamos partir para uma outra pessoa, e deu certo. Isso que é interessante, deu certo. Josué não acabou com o povo, e o povo... É interessante porque o fundador, na verdade, ele está preso, arraigado àquelas questões da criação da startup, e muitas vezes ele não consegue olhar para as mudanças necessárias, enfim. É uma boa maneira de enxergar isso. Não quer dizer que o próximo vai ser assim. Tá? Eu só queria, só para destacar que a Cláudia está super envolvida, está morando em Brasília, super envolvida agora com a questão da inovação, por isso que ela também enxerga você trabalha com inovação, então? muita coisa dessa maneira. Tem um trecho aqui também que é muito legal, que ele fala assim, quando o Eterno, seu Deus, o trouxe à terra que foi prometida a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, para lhe ser dada, cidades grandes e prósperas que você não construiu, casas cheias de coisas boas que você não abasteceu, cisternas talhadas que você não talhou, vinhedos e olivais que você não plantou e você comer e se saciar. Tenha cuidado para não se esquecer do Eterno que o libertou da terra do Egito. Então, é exatamente isso. O povo ia encontrar uma situação que não era uma situação zerada, era uma situação que já existia. E é interessante que aqui se coloca que todos esses povos, os 7 povos, são considerados como inimigos. Assim, o default os caras são teus inimigos, você tem que liquidar todos, não vai sobrar nenhum para depois fazer guerra em Gaza, ou lá que seja, dizendo, eu sou descendente daquele povo que vocês expulsaram daqui. Que é uma coisa assim implacável, né? E você não vai pegar as filhas e os filhos para se juntar à tua família. Quer dizer, é uma coisa implacável, de terra arrasada mesmo, tipo, tomou, fica, e quem estava aqui deixa de existir. É violento, não é mole, não. Duas coisinhas, espera aí. Você quer falar antes? A Lorena quer falar também, mas eu vi que o Germano já separou mais um papel. Vou passar aqui para ele, para a gente seguir. Depois vamos com a Lorena, porque falou de startup, falou de um monte de coisa. A Lorena já levantou a mão aqui. Não, o que eu queria acrescentar só que o que é muito interessante é que a figura de Moisés é humana. Ele simplesmente entende que tem filhos, e por que não tem direito dos filhos herdarem? E humano também, eu estou no poder, por que eu tenho que sair do poder? Quer dizer, esse aspecto humano, dizer que, não, a gente tem que entender que tem que passar a liderança, mas o ser humano não é assim, e nem Moisés, que é o nosso grande profeta. Existem exceções. Eu ia falar sobre isso. Eu ia falar sobre isso, porque quando a Cláudia falou sobre a questão de passar o bastão, Moisés, etc. e tal, que é muito bonito, é muito bacana, mas infelizmente não é o que a gente tem visto na vida moderna. O que a gente vê muito mais a pessoa querer ficar com poder o máximo de tempo possível, e que, na minha opinião, quando a gente olha Moisés pedindo para entrar
na Terra Santa, significa que ele quer ficar com o poder o maior tempo possível também. Ele não, de certa forma, ele não quer abrir mão disso, eu quero entrar com o povo. Então, existem várias leituras desse negócio aí. Tá? A Lorena vai falar, depois o Raul vai falar. Vocês acabaram levantando alguns temas aqui, que obviamente tem a ver com liderança, né? É um estudo top lá de Harvard Business, os grandes mestres de Harvard, o tema há 60 anos mais escolhido para as teses de doutorado e pós-doc são sobre liderança, algo que o valha, né? E aqui a gente está vendo vários aspectos. Primeiro, será que foi ego que fez ele reclamar porque não estava entrando? Ou não foi um senso de ingratidão para Deus? Por que eu não estou entrando depois de tudo que eu passei, depois da missão entregue aqui? Afinal, a missão que você me deu foi levar o povo para a Terra Prometida, não à beira da Terra Prometida. Então, tem uma discussão aí até a fronteira, né? Por outro lado, Deus falou para ele, você tem que tirar o povo da escravidão. Ele tirou o povo da escravidão. Agora é hora de fazer a transição de liderança, né? Cada líder está pronto para uma coisa. Eu era gerente de projeto, outra pessoa era gerente do processo. Eu fazia a transição, depois entrava outro cara. Por quê? Eu era boa numa, teoricamente, eu era boa naquilo e o outro cara era bom naquilo. Então, será que Josué não era o cara pronto para assumir essa responsabilidade? E os desafios que ela trazia de entrar na Terra Prometida, com tudo isso que já existia lá, como você acabou de falar? E outro ponto que a Fernanda levantou aqui, que é muito verdade, né? O líder, ele prospera quando os liderados o seguem e os desafiam no bom sentido intelectual da coisa, né? Então, também, talvez fosse o momento dele fazer a sucessão, porque outros liderados estavam aparecendo. A gente está falando de uma outra geração. A geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida, não é isso? Então, outro líder e outra gente está entrando ali. Então, é outro perfil, exatamente. São pessoas, conforme está escrito mesmo na Torá, que não vivenciaram os sofrimentos do Egito, né, da escravidão. Então, o grande ponto aqui é, mudou líder, mudou liderado, ou mudou liderado, vai mudar o líder? Não sei, isso é uma coisa meio... Houve galinha, né, quem vem primeiro, mas... Mudou o contexto. Mudou o contexto. A gente vai ter que... Eu só queria pontuar uma coisa que acho que a gente está fazendo uma injustiça aqui. É sério, não falei com o Ricardo aqui só baixinho, está fazendo injustiça, vamos reclamar. É assim, Moisés não reivindica continuar com a liderança, certo? Isso que o Germano trouxe, não, isso que o Germano trouxe é um midrash. Alguém, em algum momento, talvez na Idade Média, talvez antes, talvez depois, alguém, mas provavelmente na Idade Média ou antes, porque é midrash, alguém inventou isso, falou, Moisés quer entrar por quê? Porque ele quer continuar líder. Isso fala sobre o cara que escreveu esse negócio. O cara que escreveu esse midrash é esse cara que vocês estão falando, que não quer dar liderança, que acha que a liderança tem que ir para os filhos, certo? Moisés não fala nada disso. Moisés fala, eu quero entrar, eu quero ver. Eu quero ver. Eu só quero um apartamentinho ali para ficar olhando. Eu não quero ser líder. Até talvez até quisesse, certo? Mas é um grande talvez, porque o texto não sugere isso. O texto não sugere isso. O texto bota Yoshua, que é a pessoa que vai o tempo todo com Moisés recebendo coisas para passar. Tá certo? Então, o texto não sugere isso. Essa ideia, eu só estou dizendo que eu só quero reparar a justiça feita a Moisés, certo? Que é da minha família, porque eu sou Cohen igual ele. Meu tio antigo. Mas eu fico até meio ofendido vocês falarem mal de Moisés. Mas ele não pede isso. É um midrash. Isso é muito interessante, no sentido sem a piada, que é o midrash, a gente se dá o direito de colocar nossas emoções aonde a Bíblia deixou em aberto, porque fica em aberto, né? E a gente se dá esse direito, o que é algo formidável para um livro e para uma religião e para uma cultura que pretende ter sido enviada por Deus. Certo? Nós fomos enviados, todo esse livro caiu do céu, assim, pum, Moisés trouxe, daqui a pouquinho vai ter os 10 mandamentos, um pouquinho algumas páginas mais para frente. E a gente assim mesmo, a gente fala, bom, tá certo, Deus, mas ele não escreveu direito, não. Tem umas coisas que eu acho que não foi bem isso que ele quis dizer. Né? Igual a Marina fala comigo o tempo todo. Não foi bem isso que ele quis dizer, aí ela muda tudo o que eu falei. Mas, assim, entende? Isso é que é o grande negócio. A gente tem que aprender a ler e saber qual é a origem.
isso é da Torá mesmo? Isso é uma especulação? Qual é a especulação? E aí a gente vai entender o período daquela época e tal, e a nossa evolução toda. Porque a gente tem que trazer isso para hoje. A gente tem que esse fio tem que continuar sendo puxado, como todo mundo aqui falou, né? Então Moisés, no caso, não pediu, quero continuar líder, quero ser o ditador. Ele não pediu nada disso. Assim, deixa eu entrar. Bom, aí você pode perguntar, por quê? Aí ele pode falar, por quê? Mas isso não foi perguntado. Então foi um cara na Idade Média que falou, só pode ser por isso. Eu falo, não, eu tenho mais umas 1000 hipóteses. Também não quer dizer que ele não queira continuar líder. Talvez ele queira continuar. Talvez, é uma hipótese, mas eu tenho mais umas 1000. Hã? Não, ele não teve a pergunta, não teve a resposta, e a gente tem que entender que isso é uma ideia, a ideia da hereditariedade, não sei o quê, é uma ideia do cara que escreveu esse Midrash, e não uma ideia de Moisés, e nem uma ideia da Torá. Que a Torá, o tempo inteiro, a Torá, vou falar uma palavra, avacalha, eu ia falar uma palavra feia, não falei porque a Mara está aqui, avacalha a hereditariedade. O tempo todo a Torá avacalha a hereditariedade, certo? O Cohen, que era Aaron, que é o primeiro, teve 4 filhos, Nadav, Aviú, Itamar e Elazar. Nadav e Aviú morreram, se a gente sabe como, e quem continuou com o Cohen Gadol não foi nem o terceiro, foi o 4º, certo? Quem assumiu a hereditariedade foi Pinchas. E depois foi Pinchas, que é neto. Então, assim, neto através de Elazar. Então, o tempo todo, tem dois filhos de Isaac, né? Esaú o primeiro, Jacó, quem ganha é o segundo. A Torá o tempo todo fala Jacó, né? Ismael e Isaac, depois de Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, a Torá o tempo todo fala que hereditariedade não, é mérito. O tempo todo fala. Então, é difícil eu entender que essa questão da hereditariedade é algo que estava na Torá. Não está na Torá, não. Só um minutinho, Ricardo, porque eu vi Germano fazendo mais anotações aqui. Então, vamos ouvir o Ricardo e ver se o Germano ainda vai querer ressaltar as anotações dele. Eu vou deixar essa questão de Moshe como líder em aberto, só sinalizando de que Moshe e Aaron eram 2 tipos de líderes bastante diferentes, né? E essa liderança ela funciona bastante bem ao longo da travessia do deserto, e ela tem características diferentes. Os filhos de Aaron têm um papel relevante, os filhos de Moshe não têm um papel relevante. Então, são lideranças diferentes que lidam com aspectos diferentes da necessidade dos liderados, né? Mas eu queria voltar àquela questão do não acrescentar e não retirar, porque, como o Raul falou, nós temos nessa paraxá uma nova apresentação do Aseret Dibrot, os 10 mandamentos, que é diferente da primeira. Não é igualzinha. Então, o fato de você dizer que não pode acrescentar e não pode retirar, de certa forma, está sendo contradito, né, na própria paraxá. Né? Está sendo modificado na própria paraxá. E a ideia, né, de que você não pode modificar as coisas, me parece estar muito mais ligada ao que a gente hoje em dia chama de espírito da lei, do que a expressão da lei, né? Ou seja, ao longo do tempo, os cenários vão se modificando e a forma de você implementar o espírito da lei pode ser diferente, né? Ou seja, coisas que eram mais aceitáveis num determinado momento passam a não ser aceitáveis em outro. Mas o princípio que está por trás da lei permanece o mesmo, ainda que a forma de expressar essa regra, a forma de seguir essa regra, não esteja exatamente a mesma. Estou para lembrar desse detalhe. O Germano vai querer falar, o Edito quer falar, o Germano quer falar? Não, o Edito quer dar a palavra. Então, passa o microfone para lá. Vai. Edson, uma palavra, tá? Lembrando que já são 9h35 e, como eu costumo dizer nesse horário, é hora da nave começar a descer. Sim. Então, para não levantá-la de novo. Tá, mas agora ela vai descer.
agora vai descer. Pegando isso, a visão do Raul, que é justamente falando justamente sobre os primogênitos, e aí eu acrescento aqui, além dos primogênitos, quando não é o primogênito, é sempre o menor. Quer dizer, na história da Torá, na história do nosso povo, na história do judaísmo, justamente é sempre isso, o segundo, isso que herda a missão. E quando não é o segundo, é sempre o menor. Não é sempre, em alguns casos. Tem o Raul falou aqui da questão de Isaac com Jacov e Esaú. Que aí Esaú, primogênito, não herdou, quem herdou foi Jacov. E aí eu pego a questão aqui de Davi, que Davi era o menor da família, estava esquecido lá, e o pai de Davi, e você pegou os seus 2 irmãos, e ser primeiros para poder apresentar para Samuel, entendeu? Para poder ser ungido, e o que Samuel fez? Não é esse. E aí, Samuel perguntou mais, não tem mais ninguém na família? E aí o pai de Davi falou, tem lá Franzino, que está lá cuidando das ovelhas lá, então manda chamar ele lá. Quer dizer, o menor é sempre aquele que ninguém dava nada. É sempre aquele que ninguém olhava eles com o olho torto, aqui assim, para poder entender o vocabulário. Mas ninguém dava valor. Então, quer dizer, e aí eu pego esse gancho com a questão da segunda oportunidade, né? Que tudo nós temos uma segunda chance. Por mais que a gente erra, mas sempre tem uma segunda chance. Quer dizer, a segunda chance é sempre bem-vinda. Mais ou menos isso. Tem que lembrar também, então, que Davi nem era filho de Saul também, tá certo? Ele tem uma... Então tem que lembrar que a palavra sempre na sua colocação, as coisas não são sempre, até porque sempre é um negócio delicado. Por favor... Eu vou levantar uma questão para mim que é das mais controversas possíveis, é a Haftará, que nós não falamos nada sobre ela. Na Haftará, vou falar daqui um minuto. Porque Deus nos abandonou. E aí ele caminha, de Isaías, profeta Isaías. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe da minha entrega e do meu angustiado clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, tu não respondes. Eu clamo de noite e não tenho descanso. O Eterno me abandonou, meu Deus se esqueceu de mim. Essa questão que nós estamos falando antes, que a Torá ela foi escrita para uma interpretação humana, e daí, então, as divergências que podem ocorrer, que quando a gente fala interpretar, é impressionante como o mesmo texto podemos ter visões diametralmente opostas. Então, está aberta a questão. Mas ele termina, aí é o profeta Isaías, quem pode avaliar a mente do Eterno ou agir como conselheiro de Deus? A fronteira do entendimento humano é a porta para a fé. Não podemos conhecer planos de Deus, mas podemos confiar em Deus como nosso amigo. Todos relacionamentos verdadeiros são, em última análise, baseados em tal confiança. Acho que agora a gente deu uma descida boa, né? Eu queria, antes de passar a palavra final aqui para o Ariel... É final, hein, gente? É final. Eu queria só fazer um comentário de uma anotação que eu fiz, que essa paraxá fala... Sempre que você lê sobre a paraxá, ela fala muito sobre o Shema Israel, que está lá mais para o finalzinho, né? E ver a Hafta, que é o que a gente lê aqui toda quinta-feira, lê em todas as rezas, no Shema Israel, etc. e tal. Mas aqui também tem, em 4:44, palavras que a gente lê toda vez que a gente abre o Arona Kodesh. Vezot Torá, Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israel. Né? Então, este é o ensinamento, esta é a Torá, este é o livro, quiser, que Moisés pôs diante do povo de Israel, diante dos israelitas. Porque
Deus deu para Moisés e Moisés entregou. Que Deus deu, Moisés quebrou, depois ele fez o dele. E aí virou uma coisa humana. E aí ele segue falando uma série de coisas, e mais na frente ele fala assim: Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: ouve, Israel, as leis e normas que eu proclamo a vocês neste dia, estudem-nas e cumpram-nas fielmente. Então, eu só queria chamar a atenção que está aqui nessa paraxá também. Então, ela é emblemática porque assim, tem muitos pontos que estão muito ligados ao nosso dia a dia, que a gente, na nossa reza, nosso dia a dia, e às vezes a gente deixa passar. Eu não queria deixar passar batido essa frase aqui. Então, só para passar aqui agora para o Ariel dar uma finalizada. Se não for finalizada, dá uma agradecida. Depois a gente vai cantar um parabéns. Mas tem uma... Você devia fazer mais vezes para poder vir mais vezes para cá. Então, tem uma... Aqui, citando a tradução, diz assim... depois você fala o número para o pessoal achar. Mas, 5, 9 e 14. Está escrito assim: não se curve para elas nem as sirva, pois eu, o eterno seu Deus, sou um Deus passional, que visito a culpa dos pais dos filhos, até a terceira e até a quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas demonstro bondade até a 1000ª geração dos que me amam e guardam meus mandamentos. Ele se declara um Deus passional. Vingativo. Passional é uma coisa humana. Mas é vingativo. Né? É vingativo. A palavra em hebraico é vingativo. Mas está escrito vingativo? Não, tem que ler em hebraico. Ali não é para ficar chato. Eu acho que é, mas eu não tenho certeza. Eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho. Ele botou de novo, vai levantar o avião, não deve Não, é apenas para a gente ficar pensando até o ano que vem. Como o Raul fala, essa paraxá, Raul, disputa com as outras 50 e poucas, se é a melhor e mais importante. Mais importante. Está em que capítulo? Isso está página 1197, 1197, lá em cima. O Raul vai dar uma palavrinha, a gente vai... Não, você quer ler só ou você vai falar sobre isso? Maravilha, então. Maravilha. Não, porque senão o avião sobe tudo de novo, né? Já estava encostando a rodinha na pista. Né? Então, primeiro, agradecer a Ariel por ter feito essa abertura e deixou essas provocações todas aqui. Germano hoje tirou das suas gastou as anotações hoje, várias, não foi só uma. Mais uma vez, agradecer presencialmente a Cláudia. Hoje é aniversário do Ariel, então parabéns para o Ariel também. E mais uma vez, agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui, conectado com a gente esse tempo todo. Terezinha, tudo bem por aí, em Israel? Tudo calmo? É vingativo mesmo. Do jeito que dá. Tá? Não, porque a tradução a tradução é sempre uma... Isso, e mais uma vez agradecer também Belo Horizonte representado aqui com a gente, e são sempre bem-vindas. Tá bom? Então é isso. Para todos uma... Ela bota aqui, está escrito Mara só. Para todos um ótimo resto de semana. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom antecipado para todos e nos encontramos na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau. Mazal tov, Ariel. Bye, bye. Antes